Superando o desânimo diante do pecado. Mensagem por Albert N. Martin. Você poderia abrir comigo, por favor, em sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2, e eu lerei em sua audição os versículos 5 a 11. Mas, se alguém causou tristeza, ele causou tristeza não a mim, mas em parte, para que não pressione demais a todos vocês. Basta a tal pessoa esta punição que foi infligida por muitos, de modo que, ao contrário, deveis antes perdoá-lo e consolá-lo, para que de modo algum tal pessoa seja tragada por sua excessiva tristeza, prova de vós se sois obedientes em tudo. Mas a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Nenhuma vantagem pode ser obtida sobre nós por Satanás, pois não ignoramos seus ardis. Agora, há um grande princípio que desejo extrair desta porção da Palavra de Deus esta manhã e depois aplicá-lo de maneiras muito específicas. Mas se quisermos ver as raízes bíblicas desse princípio, devemos antes de tudo ter uma ideia da passagem que se trata. E assim, ao começarmos nossa meditação esta manhã, quero começar dando a você uma breve descrição do contexto mais amplo da passagem que foi lida em sua audição. Como muitos de vocês devem se lembrar, um dos problemas que o apóstolo teve que abordar em sua primeira carta é o problema tratado em 1 Coríntios 5. Foi um caso de incesto. Um homem vivia com a própria madrasta, e o apóstolo teve que escrever em linguagem muito forte para a igreja de Corinto, repreendendo-os por sua frouxidão ao lidar com esse irmão pecador. Ele os repreende severamente. Ele diz a eles que em princípio já exerceu um ato de excomunhão, que eles devem se reunir em nome do Senhor Jesus e entregá-lo a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Bem, no momento em que o apóstolo escreve a segunda carta, ele recebeu informações de Tito, e isso está registrado no capítulo 7, versículos 5 a 8, que a igreja de Corinto realmente recebeu a severa repreensão do apóstolo e realmente excomungar este irmão. Além disso, a excomunhão havia alcançado o fim pretendido por Deus. Foi propriedade do Espírito de Deus induzir neste homem arrependimento genuíno. O homem foi engolido pela verdadeira dor por seu pecado. Ele havia manifestado esse arrependimento diante da igreja. Agora, muito brevemente, um comentário contínuo sobre a própria passagem. O apóstolo começa dizendo: mas se alguém causou tristeza, ele causou tristeza não a mim, mas em parte para que eu não pressione demais a todos vocês. Em outras palavras, ele está dizendo agora que está no limiar de lidar com este problema. Não se preocupe com a tristeza e a dor que esse irmão pecador me causou, embora tenha me causado dor. Mas, neste ponto, não queremos sobrecarregar o homem com nenhuma pressão desnecessária na área de sentir culpa por seu pecado. Se houve verdadeiro arrependimento, agora não é hora de esfregar a consciência. Agora é hora de manifestar em sua vida congregacional, em seu relacionamento com este homem, o caráter que Deus manifestou a um filho arrependido de Deus, ou seja, um de perdão e aceitação. E assim ele continua dizendo: basta a tal pessoa esta punição que foi infligida por muitos, isto é, o ato de excomunhão, de modo que, ao contrário, deveis antes perdoá-lo e confortá-lo. Portanto, o grande fardo desta seção da exortação do apóstolo é: perdoe este homem e console este homem. Onde eu tive que escrever para você anteriormente e dizer: expulse-o do seu meio. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É do interesse de sua alma e de sua vida congregacional cortá-lo. Agora ele diz com uma linguagem igualmente simples e explícita: perdoe-o e console-o. Diz: se você não fizer isso, existe o perigo de que ele seja engolido por sua excessiva tristeza. Versículos 8 a 19, portanto rogo-lhe que confirme seu amor por ele, pois também para isso escrevi, para saber a vossa prova se sois obedientes em tudo.
mas a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Lembre-se, o ato de excomunhão foi um ato congregacional com total simpatia e endosso do apóstolo. Ele disse: quando vocês estiverem reunidos pelo meu Espírito e no Espírito do Senhor Jesus, entreguem tal pessoa a Satanás. Agora ele diz: tão certo quanto você, como congregação, o excomungou, ele se arrependeu, e agora você o restaurou no contexto do perdão. Quero que saiba que também estendo o meu perdão a este irmão pecador. Mas a quem perdoardes alguma coisa eu também perdoo, porque o que eu também perdoei, se alguma coisa perdoei, por amor de vós o perdoei na presença de Cristo, para que nenhuma vantagem possa ser obtida sobre nós por Satanás, pois não ignoramos seus artifícios. E a estranha conclusão dessa exortação é a conclusão do versículo 11. É, por assim dizer, a declaração sumária que dá uma justificativa para toda essa diretiva à igreja de Corinto com respeito ao irmão arrependido que havia sido excomungado. Ele diz: você deve seguir essas instruções para que nenhuma vantagem seja obtida sobre nós por Satanás, pois não ignoramos seus ardis. A palavra ardil significa seus pensamentos, suas intenções. O apóstolo indica que sabe como Satanás procura trabalhar na vida congregacional. E uma das maneiras pelas quais ele procura trabalhar foi manifestada na condição anterior em Corinto. Satanás trouxe aquela congregação sob o feitiço de uma pecaminosa indulgência que eles confundiram com tolerância cristã. Portanto, um homem vivendo em incesto não estava apenas entre eles, mas era conhecido e eles se gabavam disso. Eles não tinham vergonha. Satanás os enganou, levando-os a confundir o verdadeiro amor cristão com um espírito perverso e carnal de condescendência pecaminosa. Agora o mesmo enganador aparece e depois que o homem se arrependeu, aparentemente há alguma relutância por parte da igreja de Corinto em tornar seu amor e aceitação tão visíveis e sinceros quanto havia sido seu ato de rejeição no ato de excomunhão. E ele diz: por trás disso, vejo os pensamentos de Satanás. Não ignoro seus pensamentos, seus ardis. Agora então, tendo dado uma descrição do contexto mais amplo da passagem, um breve comentário contínuo sobre a substância da passagem, agora em terceiro lugar, e este é o peso da mensagem nesta manhã, qual é o princípio vital contido nesta passagem? Bem, a expressão imediata ou específica do princípio é óbvia. Sempre que nós, como congregação, tivermos que nos envolver na desagradável responsabilidade da disciplina da igreja, devemos sempre considerar nossa alegria envolver-nos no ato congregacional de restauração quando for evidente que houve arrependimento genuíno. Essa é a aplicação óbvia do princípio, mas isso está enraizado em um princípio mais amplo e o apóstolo o indica no versículo 11. E é esse princípio mais amplo que desejo abrir esta manhã e aplicar aos seus ouvidos. E é este, o apóstolo diz: confirme seu amor por ele, perdoe-o e console-o. Por quê? Para que ele não seja engolido por muita tristeza. Veja, a dor de sua penitência, tão genuína quanto agora, pode se tornar uma dor paralisante e desencorajadora, a menos que este querido irmão que se arrependeu de seu pecado tenha manifestado na atitude da congregação o caráter do próprio Deus, um de perdão e de restauração. E o apóstolo reconheceu que, se aquele pobre irmão pudesse continuar mancando sob a pressão do desânimo pelos pecados dos quais já havia se arrependido, Satanás teria obtido uma tremenda vantagem na igreja de Corinto. E o que era verdade para eles naquele contexto histórico específico é verdade para cada crente em qualquer contexto. O pecado pode não ser tão grosseiro e evidente que justifique a repreensão pública, muito menos excomunhão pública. Mas qualquer desânimo diante de qualquer pecado do qual o crente tenha se arrependido verdadeiramente, torna-se uma grande ferramenta de Satanás para impedir o progresso do crente na graça.
E talvez em nenhum ponto o caráter do diabo seja mais evidente do que neste ponto. Jesus disse em João 8,44: Vós tendes por pai o diabo, e a concupiscência de vosso pai é a vossa vontade. Ele foi homicida desde o princípio. E então ele continua dizendo: ele é um mentiroso e o pai da mentira. Quando você estava contemplando aquele pecado particular que esta manhã o prende, por assim dizer, nas garras do desânimo, qual foi a mentira do diabo para você? Você é um cristão. Você acredita em Cristo, cuja graça e perdão são maiores do que qualquer pecado. Isso é um pequeno pecado. Certamente a graça de Cristo pode perdoá-lo e purificá-lo se você ceder a esse pecado. E assim, ao ouvir os sussurros daquele arqui-enganador, aquele demônio do inferno, você se tornou ousado para pecar com os olhos bem abertos como um cristão. Seus olhos estavam escancarados e você pecou deliberada e intencionalmente porque acreditou na mentira. É apenas um pequeno pecado. A graça de Cristo é maior do que esse pecado. Onde abunda o pecado, a graça superabunda. Mas agora o que aconteceu? Deus descobriu esse pecado. Para alguns de vocês, em grande medida, Ele usou o ministério das últimas semanas que o pastor Nichols nos trouxe de Efésios 4:25 e no capítulo 5 para revelar nossos pecados. E agora que Deus se agradou em operar em você um espírito de penitência, um espírito de verdadeiro reconhecimento de seu pecado, e você se voltou na direção do Senhor e de sua graça, o que aquele arqui-inimigo agora sussurrou em seu ouvido? Ele mudou sua história completamente. Espere um minuto, você não foi simplesmente surpreendido por esse pecado. Não foi que você estava andando com o rosto voltado para Sião e de repente foi surpreendido por um ataque de flanco do inimigo. Você concebeu esse pecado intencionalmente e deliberadamente e entrou nele com os olhos bem abertos. Não há perdão para pecados como esse no Evangelho. Esse é o pecado intencional que só pode trazer sobre você o julgamento final do Deus Todo-Poderoso. Por que se incomodar em ir ao trono da graça? Você pecou intencionalmente. Você pecou deliberadamente, você pecou contra a luz. Você até pecou contra os atuais impulsos do Espírito de Deus. Você estava consciente dessa atração da graça para longe do pecado no exato momento em que se entregou ao seu pecado. Seu pecado é grande demais para a graça de Deus. Ele é um mentiroso, não é? Ele lhe disse pouco antes que era um pequeno pecado. A graça pode varrer isso em um momento. Agora a graça o prendeu. O holofote da verdade queimou sobre esse pecado. E como Davi você tem que dizer: embora eu o tivesse encoberto, e embora eu tivesse procurado escondê-lo do Deus vivo, não posso mais fazer isso. E você tem que clamar como ele fez: tenha misericórdia de mim. Mas nesta mesma manhã, você está aleijado como um cristão. Por quê? Porque embora você tenha, até onde sabe, verdadeiramente se arrependido daquele pecado ou pecados, seu espírito está curvado com alguma dúvida sobre se ou não esse pecado é verdadeiramente perdoado e você está verdadeiramente purificado. De modo que sua posição diante de Deus esta manhã em Jesus Cristo é uma posição perfeita. Meu caro amigo cristão, ouça esta manhã. Sempre que você permite o desânimo diante de pecados dos quais se arrependeu, você cai presa da influência de Satanás que está buscando impedir seu progresso na graça. E eu sei, por meio de relações pastorais com alguns de vocês, que este não é um perigo teórico, e não é apenas algo que ocorre a um ou dois do povo de Deus ocasionalmente. Se o apóstolo estava muito consciente da atividade presente na igreja em Corinto, então eu seria um tolo em ser menos do que consciente da atividade presente daquele ser maligno nesta Assembleia do povo de Deus. Você vê o princípio? Satanás ganhará uma tremenda vantagem se você permitir que ele o segure nas garras do desânimo
mesmo quando seus pecados forem arrependidos e confessados a Deus. Você diz: pastor, como posso sair debaixo desse desânimo? Quando você descreveu o tipo de pecado que está falando, você estava me descrevendo. Como posso ser tirado debaixo disso? Bem, o apóstolo tinha uma receita específica para essas pessoas. E basicamente para elas era isto: manifeste-se em sua vida congregacional para este homem de maneiras tangíveis, que ele possa ler e entender a disposição do Deus vivo para com ele. Deixe sua atitude como congregação ser um espelho da atitude e da disposição de Deus. E da mesma forma, meus irmãos e irmãs, há algumas coisas específicas que você e eu podemos e devemos fazer se alguma vez nos encontrarmos, se alguns de vocês se encontrarem esta manhã sob esse poder paralisante de desânimo diante de pecados cometidos, mas pecados dos quais realmente se arrependeu. Deixe-me sugerir 3 linhas de pensamento que acredito que serão úteis para você. A número 1 é esta: não pode haver tal desânimo ao pleitear o valor infinito do sangue de Cristo. Eu li 2 partes muito familiares da palavra de Deus. 1 João 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora observe, não há qualificações. A única condição descrita é a condição do crente que está andando na luz. Ele não está buscando se esconder de Deus ou esconder nada de Deus. Ele está vivendo sob a exposição perscrutadora da luz do semblante de Deus, da lei de Deus, da santidade de Deus. E nesse contexto, o pecado é continuamente descoberto. A descoberta do pecado não é prova de que ele não está andando na luz. É uma evidência de que ele está. É apenas o homem em um quarto escuro como o breu que não tem consciência ao olhar no espelho que seu rosto está sujo, se é que está. Mas no momento em que o interruptor é ligado, se seu rosto estiver coberto de lama e ele se olhar no espelho, ele descobre sua verdadeira condição. E então João assume que aquele que anda na luz precisa de limpeza contínua. E então ele dá esta graciosa promessa: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E João não estava com medo de exagerar a virtude, o valor infinito do sangue de Cristo. Ele não estava ignorando o fato de que naquela mesma hora em que escreveu esta epístola, lá nas igrejas às quais a epístola viria, haveria crentes que pecaram voluntariamente, que pecaram gravemente, alguns que pecaram sutilmente e outros que pecaram de maneiras que causaram vergonha até mesmo à congregação. E ainda assim ele ousou escrever: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tão certo quanto os pecadores desonram a Cristo por serem indiferentes ao seu sangue, indiferentes às aberturas de misericórdia no Evangelho antes de serem salvos, é um ato de insulto, o mais alto insulto a Deus, quando Deus Todo-Poderoso se curva em graça e misericórdia e diz: em meu Filho há uma fonte aberta para o pecado e a impureza para o mais vil dos pecadores. Reconheça sua vileza e mergulhe e seja purificado. Que insulto andar por essa fonte, seja no engano da justiça própria dizendo: não preciso de tal fonte. Esse era o problema do fariseu: agradeço a ti por não ser como os outros homens. Ou acreditar que nossos pecados são maiores do que a eficácia dessa fonte, ficar perto dessa fonte e dizer: pensar que uma fonte está aberta para o pecado e a impureza, que coisa abençoada, que coisa maravilhosa. Mas a fonte não tem o que é necessário para alcançar as profundezas do meu pecado manchado. Pecador descrente, tal descrença na eficácia do sangue de Cristo é um insulto ao Senhor Jesus e ao Pai que o enviou e ao Espírito que assiste à pregação do Evangelho. Muitos de nós sentados aqui esta manhã, pela graça de Deus, descobrimos que aquela indiferença inicial hipócrita
ou aquela hesitação descrente foram superadas e mergulhamos inicialmente naquela fonte aberta para o pecado e a impureza, podemos cantar: ó dia feliz, que fixou minha escolha em Ti, meu Salvador e meu Deus. Bem, que este coração brilhante se alegre e faça soar sua música por todo lado. Mas agora o que aconteceu? Depois que o fluxo de sua nova fé encontrada em Cristo deu tremendo ímpeto aos seus primeiros dias como crente, e em certo sentido você quase pensou que já tinha terminado com o pecado. Deus muitas vezes neutraliza maravilhosamente muito do poder do pecado interior em um novo crente para que ele não seja engolido pelo desânimo. Mas então ele começa a trazê-lo para o mundo da realidade onde o resto de nós vive, onde você está muito consciente de que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, porque estes são contrários um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Gálatas 5:17. E conforme você começou a descobrir mais e mais do seu potencial para o pecado, mesmo como um crente, você caiu gravemente e em algumas áreas você caiu repetidamente. Filho de Deus, você insulta aquela fonte aberta ao pecado e impureza se você mostra qualquer reticência em mergulhar tão rapidamente e fielmente agora como você fez no começo. É por isso que João pode continuar dizendo no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados. Ele não diz se fizermos penitência, se os racionalizarmos. Não. Se os confessarmos, se dissermos as mesmas coisas sobre eles como Deus diz. Você observe, nós confessamos, Ele é fiel. Da nossa confissão, somos levados imediatamente a algo totalmente objetivo para nós. Da nossa confissão, nossa atenção é fixada no caráter de Deus. Ele é fiel e justo. E então na atividade de Deus, perdoar e purificar. Perdoar o quê? Nossos pecados. Que pecados? Todos os pecados que confessamos? Até os pecados intencionais? Sim. Até os pecados contra a luz? Sim. Até os pecados contra o privilégio? Sim. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Porque o sangue de Jesus continua limpando de todo pecado. Então, certamente, quantos descrentes desonram a Deus e o insultam por sua recusa em mergulhar inicialmente, filho de Deus, você desonra a Deus e se aleija com desânimo por não implorar e crer no valor infinito do sangue de Cristo. Não pode haver desânimo diante de pecados arrependidos se houver uma súplica do crente com relação ao valor infinito do sangue de Cristo. Então, em segundo lugar, não pode haver desânimo enquanto descansa no poder prevalecente da intercessão de Cristo. 1 João 2:1 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, e observe, ele não coloca um parênteses. Com isso, quero dizer um pecado de surpresa. Com isso, quero dizer um pecado de ignorância. Com isso, quero dizer um pecado não premeditado. Nenhuma qualificação desse tipo é dada. Agora, estou totalmente ciente de que mais tarde na epístola, João escreve essas palavras estranhas. Há um pecado para a morte. Não é sobre isso que digo que ele deva fazer pedido. Estou totalmente ciente de que essa linguagem é usada, mas também estou totalmente ciente de que duvido que haja alguém que possa expor com certeza o significado dessas palavras, exceto João. Seja qual for o pecado para a morte, ele não tem nada a ver com aquele crente cujo coração está partido por seu pecado, que deseja de todo o seu coração ter comunhão restaurada com seu Pai Celestial. Seja o que for, não é isso. E assim temos a palavra de garantia. E se alguém pecar, temos no exato ponto do nosso pecado que clamaria a Deus em termos da retidão de sua lei, que o julgamento seja imposto sobre nós, e em termos de tempo, a intercessão de Cristo é coincidência. Ela está lá,
No momento em que pecamos, ele não deixa de ser nosso intercessor. Mas como nosso intercessor e advogado, ele está lá à direita do Pai. Se alguém pecar, temos um advogado, aquele que pleiteia nossa causa, um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Graças a Deus por essa palavra, propiciação. É uma palavra grande, mas basicamente significa o afastamento da ira divina pela oferta do sacrifício de Jesus. Para Deus ser propiciado, significa que sua ira é afastada, e o próprio Cristo à direita do Pai é a personificação de toda a virtude de sua morte na cruz. E como nosso grande intercessor, ele pleiteia nosso caso. Como um cristão pode ser desencorajado por pecados cometidos e arrependidos, enquanto há um descanso na intercessão prevalecente do Senhor Jesus Cristo? Agora deixe-me perguntar a você: você honra Cristo e sua obra rastejando, encolhendo-se, recuando, mancando todos os seus dias? Não, meu amigo, você honra o Senhor Jesus quando na santa reserva que está sempre presente no verdadeiro arrependimento, você pode ter que dizer com uma língua vacilante e com o espírito castigado: eu pequei gravemente. Eu desonrei meu Deus e entristeci e apaguei o espírito. Mas eu acredito que meu pecado não me tira da órbita da intercessão do meu Salvador, que meu pecado não me lança para fora da esfera de seus apelos em favor dos seus. Não pode haver desânimo diante de pecados arrependidos enquanto descansamos no poder prevalecente da intercessão de Cristo. E então, finalmente, não pode haver desânimo enquanto nos regozijamos na fidelidade à aliança de Cristo. Você se lembra quando nosso Senhor Jesus instituiu o que agora chamamos de ceia do Senhor, ou o serviço de comunhão, como às vezes o designamos? Ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E tudo o que o Senhor Jesus estava fazendo em sua morte e ressurreição tinha referência àquela nova aliança. E naquela aliança, Deus prometeu fazer algumas coisas maravilhosas. Encontramos um resumo do que ele prometeu fazer em Hebreus 8 e 10, citando o Antigo Testamento. O resumo mais breve é encontrado no capítulo 10 de Hebreus, versículos 16 a 20. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e também as escreverei em suas mentes. Então, diz ele, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Agora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Você vê que a ousadia, que é o oposto do desânimo, do encolhimento, do recuo, só pode ser nossa quando há uma alegria inteligente e presente na fidelidade da aliança de Cristo. Ele morreu para afetar as bênçãos prometidas da nova aliança que nos são dadas nesta linguagem: seus pecados, suas iniquidades não me lembrarei mais. E veja, parte do problema é que nos lembramos. E porque nos lembramos, acreditamos que Deus ainda deve se lembrar no sentido de que Ele não afastou o pecado e verdadeiramente o perdoou. E não é pouca coisa da sabedoria espiritual do cristão saber como lidar com as atuações de sua própria memória. O que eu faço quando no meio do dia o pensamento daquele pecado grave volta para mim? Bem, eu devo fazer uma de duas coisas. Devo acreditar no que é verdade sobre esse pecado e no que não é verdade, um ou outro. Eu devo acreditar que de alguma forma esse pecado não entra na categoria da promessa da nova aliança. Sim, Deus ainda se lembra desse pecado e, portanto, porque Ele se lembra, eu devo me manter à distância. Não posso ter ousadia na oração. Não posso ter comunhão alegre com Ele. Devo continuar na minha chamada penitência evangélica por um período de tempo até que de alguma forma as paredes da minha própria memória sejam esfregadas e eu não consiga mais lembrar antes de acreditar que Deus não se lembra mais. Eu magnificarei a graça de Deus em Cristo
crendo na promessa no ponto em que minha própria memória chama o pecado de volta e eu sinto, por assim dizer, o choque interno e o horror interno de que eu, um cristão, poderia fazer tal coisa. É nesse ponto que preciso me alegrar na fidelidade à aliança de Cristo e acreditar que, por amor a Cristo, esse pecado não é mais lembrado contra mim. Ah, mas alguém diz, mas Pastor Martin, as pessoas não vão pegar essa doutrina e usá-la como uma desculpa para pecar com mão alta? Se o fizerem, esse é o problema delas. E elas responderão a Deus por seu abuso perverso da graça. E se houver alguém aqui esta manhã que ouvindo tal ensinamento diria, à luz de tudo isso, irmão, eu posso simplesmente sair e pecar como eu quiser e então eu simplesmente peço perdão do Senhor. Meu amigo, até mesmo pensar dessa forma mostra que você não é um cristão, porque o cristão não quer pecar com mão alta. Ele viu seu pecado à luz da santidade ardente de Deus. Ele viu seu pecado acima de tudo à luz das agonias do Filho de Deus na cruz. E mesmo no momento em que ele peca mais gravemente, ele não peca com total abandono. Há dentro dele o princípio da graça divina para que ele nunca possa, por assim dizer, simplesmente se jogar completamente na crista de qualquer paixão pecaminosa e surfá-la até a costa e pegar a próxima onda e surfá-la novamente com alegria e deleite e então se levantar e dizer, bem, agora vou e faço uma pequena limpeza. Não, não. Qualquer um que fale dessa maneira não sabe nada sobre a graça de Deus. Estou falando para aqueles de vocês que são verdadeiros crentes que desejam de todo o coração se livrar de todo pecado. Se você pudesse, você viveria uma vida de perfeição sem pecado. E é isso que você anseia e deseja, e isso que faz do céu o céu para você. Acima de tudo, na linguagem de Robert Murray M'Cheyne, é que você o amará com um coração sem pecado. Agora você pode dizer do fundo do seu ser um amém para essa realidade? Senhor, se eu pudesse viver um dia livre do pecado, livre de desonrar você, desobedecê-lo. Essa é a disposição do verdadeiro cristão, mas a realidade é que tal pessoa peca, e não apenas peca ignorantemente, o que ele faz, e não apenas peca por surpresas, isto é, uma tentação repentina. Você bate no dedo e antes que você perceba, um pouco da velha linguagem sai. Mas até mesmo os cristãos pecam intencionalmente e deliberadamente. Eles pecam tão intencionalmente e deliberadamente quanto Davi pecou. Quando ele olhou, ele desejou, ele tomou e então cobriu seu pecado. Eles pecam tão intencionalmente quanto Pedro fez, quando ele amaldiçoou e negou, e amaldiçoou e negou novamente. A Bíblia não encobre a realidade da magnitude dos pecados dos crentes, mas é contra esse mesmo pano de fundo que ela magnifica a glória da graça de Deus, que a graça de Deus é tal que o pecado de seus filhos não os deserda. O pecado de seus filhos não os coloca fora da órbita da graça. E eu imploro a vocês esta manhã, que estão caminhando com pés de chumbo e com ombros curvados e com olhos baixos. Graças a Deus, vocês ainda estão tramando em seu caminho para a cidade celestial. Mas vocês são uma propaganda terrível para o Evangelho, porque o Evangelho pode fazer algo mais do que ele fez por vocês. E o Evangelho é que vocês, como filhos de Deus, são imediatamente e completamente purificados e perdoados pelo valor infinito do sangue de Cristo quando vocês confessam seus pecados. E que descansando na intercessão prevalecente de Cristo e se regozijando na fidelidade da aliança de Cristo, vocês podem seguir seu caminho regozijando na graça de Cristo. Mas vocês dizem, pastor, isso não nos levará a tratar o pecado levianamente? Não, não. Não há mais poderoso preservativo contra a repetição do pecado do que o conhecimento alegre do perdão completo do pecado, porque se você está desanimado e curvado e não encontra alegria em Cristo,
você é vulnerável ao pecado ainda mais, pois você diz: não encontro doçura em Cristo. E com um espírito desanimado, você é mais vulnerável ao pecado. Satanás ganha uma vantagem, mas é o homem que está se regozijando tanto nos privilégios da graça que percebe quando a tentação vem. O quê? Devo trocar a alegria do semblante do meu Pai e a ebulição da comunhão consciente com meu Salvador por esta pequena bugiganga de tempo? Não sobre sua vida. Veja, foi quando o cristão da obra de John Bunyan, o peregrino, estava olhando para suas vestes, considerando o pergaminho em sua mão, que ele se viu mais preservado contra lapsos em pecado. Não, meu amigo. Deus nos mantém no caminho da graça, não principalmente por terrores legais, mas pela terrível pressão do conhecimento da grandeza de sua graça em Cristo. E então eu expus meu coração a você em uma exortação pastoral esta manhã. E essa exortação é baseada no princípio de 2 Coríntios 2:11, para que nenhuma vantagem seja obtida sobre nós por Satanás, pois não ignoramos seus ardis. O desânimo diante dos pecados arrependidos é uma grande ferramenta de Satanás para impedir o progresso do crente. E como o inimigo adoraria obter uma vantagem quando nas últimas semanas o Senhor pelo Espírito tomou aquela passagem de Efésios 4:5 e iluminou muitos de nossos corações. E eu sei, por telefonemas que recebi, pessoas que confessaram coisas para mim, atitudes e outras coisas que eu não sabia que estavam lá, graças a Deus. E eu sei por falar com alguns dos outros presbíteros que outros têm lidado com o pecado e acertando as coisas com Deus e uns com os outros. Mas como Satanás ganharia uma vantagem precisamente neste ponto? Que tendo perdido o fundamento de nos manter na posição de cobrir nosso pecado, racionalizando, desculpando-o, agora que estamos preparados pela graça para lidar com ele, então para nos dizer que o pecado é maior do que a graça do nosso Salvador. Bem, não é. E não permitiríamos que aquele perverso ganhasse qualquer vantagem em nossa assembleia. Mas pela graça de Deus, magnificar o valor do sangue de Cristo, a certeza da intercessão de Cristo e a glória de sua fidelidade à aliança conosco, seu povo. Veja, vocês que não são cristãos, não somos um bando de sacos tristes. Há momentos em que somos abatidos porque nosso maior fardo é o mesmo fardo que pressionará você para o inferno, a menos que você se arrependa. É o fardo do pecado. E porque Deus levou tão a sério enviar seu único filho para morrer na cruz, nós o levamos a sério. E até que você leve a sério, não há esperança para você. Mas se você começar a levar seu pecado a sério, meu amigo, há esperança. E não acredite nos sussurros do diabo de que não há esperança para você. Há esperança, e ela é encontrada em Cristo, somente em Cristo. Amém.